Fala galera, beleza? William Lins aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o toque de Midas da impressão 3D. Como que eu fiz para transformar filamento em mármore e em madeira antiga. O quê? Não acredito. Quem não for inscrito, se inscreva. Se por acaso eu ajudei com este vídeo, deixe seu like e bora! Bom pessoal, como toda pintura, a peça ela se inicia com a limpeza, tá? A peça ela já foi limpa e foi lixada. Eu passei aqui a lixa d'água 400. E antes também meu amigo Daniel já havia passado. Agora nós vamos vir aqui com a aplicação do primer, tá bom? Primer spray é aquele procedimento. Mantém mais ou menos uma distância de 15 centímetros aproximadamente e vai aplicando homogeneamente em toda a peça. Ó, já fiz essa parte aqui, agora eu venho aqui para baixo. E a aplicação em spray, desta forma, se vocês por acaso forem aplicar no pincel, depois eu vou deixar um tutorial aí para vocês de aplicação. Basicamente em toda a peça. Espera secar um pouquinho, depois vem com uma nova camada. Agora na camada base, eu vou utilizar tinta preta, para poder fazer uns efeitos que vocês vão ver lá na frente. Mesmo sistema do primer. Só que esse aqui eu não vou cobrir totalmente, porque o preto eu vou dar um aspecto de envelhecido na peça. E eu quero que ele fique mais nestes pontos profundos. Não vou cobrir totalmente. É exatamente este aqui o intuito, ó. Basicamente isso. Nesta etapa, eu vou apresentar para vocês uma técnica bem bacana. O que eu fiz? Eu peguei um lenço umedecido, esperei ele secar, eu fui esticando ele e colando aqui em volta da peça, porque vai dar um efeito muito interessante. Vocês vão ver agora na próxima etapa. Bora! E é justamente aqui onde eu queria chegar, um efeito marmorizado. Resumindo, aplicamos a camada base, tá, na cor preta, protegemos com um lenço umedecido, depois eu apliquei a camada de tinta branca, após a camada de tinta branca com areia, eu fiz uma mistura meio a meio, e depois disso removi os lenços umedecidos e apliquei uma camada generosa de verniz. Vamos ver se eu consigo mostrar o brilho para vocês aqui. Se isso aqui fosse de resina, ia ficar fantástico. Fica com algumas marquinhas de impressão porque é filamento. Mas eu gostei bastante do resultado. Agora nós vamos começar a pintar essa volta aqui da peça, tá? Que é um efeito de madeira. Eu vou mostrar para vocês como que se faz. De acordo com a referência, a madeira ela é um marrom mais para avermelhado. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui um marrom escuro, tá bom? Com o terra queimada. Coloquei aqui mais marrom em compensação ao vermelho. Vou diluir com um pouquinho de água e vou utilizar este pincel, que é um pincel de maquiagem que ele tem a cerda um pouquinho mais dura. E eu vou passar de uma forma não para cobrir totalmente, porque eu não quero cobrir essas ranhuras aqui, tá vendo? Então eu vou passar ele não igual o dry brush, mas o pincel mais ou menos seco, tudo bem? Agora aqui eu vou colocar um pouquinho mais de vermelho na tinta que sobrou, tá bom? E vou passar com um pincel mais seco ainda. A intenção é ir clareando essa peça. Na mistura que sobrou, aqui, eu vou aplicar um pouquinho de laranja. E vou continuar aplicando as camadas com o pincel mais seco possível. Isso vai trazendo vida para a peça e vai trazendo textura.
Basicamente, para finalizar a pintura, o que eu fiz? Eu fui aplicando as camadas, fui verificando as cores, e a última camada eu fiz uma mistura de terra queimada com vermelho vivo e areia para poder trazer um pouquinho mais de luz, ó. E com um pincel cada vez mais seco, inclusive eu utilizei por último esse pincel de pintura para ficar bem rústico mesmo, ó. Aí agora eu passo um verniz para poder finalizar esse efeito aqui de madeira, ó. E sempre passadas na horizontal, o mais reto possível, para poder simular a madeira, tá bom? Aqui a peça com a base basicamente finalizada, eu apliquei um verniz brilhante, porque a referência é verniz brilhante, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou para a plaquinha, tá? Eu quero deixar este mesmo efeito que tem aqui na plaquinha, só que dourado. Como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar uma base na cor preta e depois eu vou vir fazendo basicamente o mesmo processo que eu fiz aqui, só que com dourado. E aqui nós temos a base finalizada. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se eu ajudei de alguma forma com dicas, com conhecimento, deixe o seu like. E se não for inscrito, se inscreva, tá bom? Comenta aí embaixo se ficou bom, se ficou ruim, o que eu posso fazer para melhorar, que todos os comentários serão bem-vindos. Um abraço a todos e valeu!